temos aí um cenário de 1.100 catadores organizados, como eu tinha dito antes, 500 sucateiros e 5.000 pessoas na ilegalidade, mais ou menos, no âmbito da comercialização de resíduos nesses, digamos, estabelecimentos que todo mundo chama de sucateiro. Nós temos os formais e cerca de 5.000 informais. Bom, já falei do processo de referência ou piloto, né, para os resíduos orgânicos. Nós temos também o programa de coleta seletiva solidária. Tenho que informar a vocês que nós temos mais de 3.600 unidades na prefeitura. Então, entendemos que, se é para dizer para a cidade como ela vai fazer, nós temos que fazer também, né? E a Anlurb, inclusive, tem um plano de coleta seletiva em que nossos companheiros catadores serão envolvidos nesse processo, né? Não há de se fazer coleta seletiva nessa cidade sem a articulação e um bom diálogo com os catadores e catadoras. Temos aí no processo de 3 ondas para a universalização desse processo, que vou deixar para, no diálogo do fundo, a gente avançar. Vou lembrar uma coisa importante: São Paulo tem 96 distritos, que são recortes ainda menores das nossas subprefeituras. Até 2 meses atrás, nós fazíamos a coleta de material seco em 74 desses distritos. Hoje, avançamos em 10 e pretendemos chegar aos 96 até 2016, fazendo a coleta porta a porta. Bom, eu só vou apresentar aí uma foto meio incompleta, que está faltando Carioca nessa foto, né? Um dos nossos catadores, a dona Dulce está lá, a Madá, enfim. Nós temos um conselho de gestão do Fundo Paulistano de Reciclagem, onde esse material mais amplo, que está sendo coletado pelas nossas centrais, ele será comercializado sob a gestão tripartite: a dos catadores, que estão nas cooperativas de regime pleno, o representante deles, né? De regime pleno, de regime especial e de regime em transição. Temos aí o Carioca, Dona Dulce, Nancy Darcolete, representando os catadores, o presidente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, Silvano Silvério, e o Tadeu, pela Anlurb, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ou Poder Público. Temos um representante da Secretaria do Verde, que é o Ricardo Brandão. Temos ainda, pelas organizações sociais, a Miriam, não governamentais, desculpa, um representante da universidade, o Ninóvio João, e temos um representante do Fiesp, ok? Então, é uma gestão tripartite, esta do Fundo Paulistano de Reciclagem. Decidimos sobre os recursos com todos e todas que deveriam e devem estar envolvidos nesse processo. Bom, essa é a foto da nossa pequena central mecanizada, da Ponte Pequena, é a menor, né? Tem a capacidade de processamento de 250 toneladas dia. Aqui são todo o equipamento interno, né? Vocês vão visitar, a maior parte de vocês vai visitar. Aqui tem 70 cooperados inicialmente operando, agora tem mais, né, Tadeu? Tem 100, iniciamos com 70 cooperados, né? Na Ponte Pequena apenas. Vai, filha. Aqui é nosso orgulho. A nossa central mecanizada, Carolina Maria de Jesus, foi batizada com o nome de uma catadora poetisa, né, da cidade, muito nos orgulha, e foi inaugurada desse jeito, né? Esse foi o dia da inauguração, nossos catadores e catadoras com os EPIs, o funcionamento pleno, né? E as nossas, o nosso promotor da política nacional, Luiz Inácio Lula da Silva, e nosso prefeito e o secretário Simão Pedro, que fortalecem a política na cidade e nos
autorizam e sustentam para que ela continue sendo feita como planejada no PGIRS. Bom, para vocês terem uma ideia, essas são as esteiras pequenininhas que temos lá correndo no processo, né? Essa estrutura transparente aqui do lado, branca, é uma estrutura para que a educação ambiental aconteça, né? Ela é fechada, ela é vedada para que a gente não tenha nenhuma interferência sonora e as pessoas possam dali olhar todo o processo acontecendo e ter orientação de como esse processo se dá, né? Então, ela não é só uma central, de produção plena dos resíduos, mas ela é educativa em vários aspectos. Bom, para alterar o sistema, a gente resolveu alterar o visual também, né? Antes nós tínhamos os caminhões com o logo das empresas coletoras dos resíduos, apenas em grande escala e em menor escala os nossos logos, e hoje nós temos o que é importante comunicar à população, que serviço nós estamos prestando para a cidade. Vocês podem ver que não tem dúvida nesses novos caminhões. E eles são de empresas diferentes. Se vocês olharem eles nas regiões, vocês não vão ver diferença, né, da prestação de serviços. Ela é praticamente igual. Essa é a ideia. No centro da ideia é a prestação de serviço. Nós temos que informar a cidade que a coleta seletiva de secos vai acontecer com a cor verde, que foi a estabelecida pela cidade. Futuramente teremos os caminhões marrom, coletando os resíduos orgânicos, e o cinza apenas para rejeito, tá? Essa é a nossa comunicação para a implantação do PGIRS na coleta diferenciada e nos nossos equipamentos públicos, futuramente. Aqui nós temos referência para a coleta de orgânicos e várias experiências, como na Alemanha, que nós temos aí em 80% de adesão à coleta, 30% de retenção em Flandres, enfim. Nós temos outras referências que dizem para São Paulo, sim, é possível fazer compostagem, sim, é possível fazer coleta seletiva, sim, nós faremos. Aqui tem a experiência da CEPAGRO em Florianópolis, né, para atuação na compostagem, ação comunitária para ela, que é outra referência. Aqui temos alguns programas a serem estabelecidos, estão inclusive em curso, que é o das escolas, das unidades educacionais da cidade, a compostagem nos mercados e sacolões prevista, né? Para vocês terem noção, nós temos 883 feiras na cidade, é um composto extremamente rico, o do final das feiras, então, portanto, pretendemos atuar com eles. Bom, aqui está o avanço das etapas em mapa, aquela que eu já disse quais eram as etapas de avanço. Gente, tem que ir rápido porque está difícil. Essa foto é bacana porque é uma foto de um processo importante de compostagem, né? Tanto na Espanha como em Los Angeles. E aqui na região metropolitana, nós estamos aí no diálogo com o órgão estadual, dizendo sim, é possível. Se no resto do mundo acontece, não tem sentido vocês proibirem que nós façamos aqui. Então, nós estamos dialogando sobre novo processo normativo para que isso seja possível. E é. Bom, temos 2 projetos em andamento, que é a da seção das composteiras, que eu já disse, e do processamento das feiras, que já está em andamento. Ecopontos, ok, nós estamos aí, vou passar mais rápido, mas eu vou informar vocês que a proposta é ter 330 ecopontos funcionando na cidade ao final do plano, considerando que RCC, resíduo da construção civil, é um grande problema. Nós temos 5.000 pontos viciados na cidade, que nós pretendemos reduzir com um plano em curso. Vamos correr, gente. Meu nome é Enéas e tenho pouco tempo.
Aqui está a cara do layout dos nossos novos ecopontos, né? Aqueles que nós pretendemos ter conselhos gestores para gerirmos juntos esse equipamento, que não é não da prefeitura, ele é de todos e de todas, portanto, todos e todas temos que zelar para que ele funcione plenamente e reduzamos aí nossos 5.000 pontos viciados, que é um absurdo. Resíduos de serviço de saúde, eles têm um tratamento diferenciado, por incineração específica de resíduos perigosos, né? E no ETD, né? Além da autoclavagem. Resíduos da logística reversa, como vocês já sabem, tem um acordo setorial em Brasília, que finalizou, me parece, os trabalhos recentemente, e aqui São Paulo aportou um catatal desse tamanho de contribuição, além dos termos de referência, de termos de compromisso, que estão em curso na cidade com o setor de embalagem, né, e com outro setor, que eu não vou aqui espalhar, porque ainda está muito embrionário. Será uma outra cruzada com os grandes geradores da cidade, que nós já estamos também encaminhando. Bom, regramento para o plano de gestão de resíduos industriais, construção civil, serviço de saúde, saneamento, agrosilvopastoril. Sim, gente, nós temos área rural em São Paulo, para quem não sabe, né? Inclusive 4 aldeias indígenas. Estão em regulamentação, e principalmente para os grandes geradores, e no meio eletrônico, o nosso PGIRS e toda a regulamentação, paulatinamente, está sendo inserida no site, para que todos e todas possam ter conhecimento e encaminhá-la. Bom, já falei da legislação de suporte, e um dos aspectos importantes no andamento do PGIRS é a captura de gases de efeito estufa. Ora, se fizermos bem feito a lição de casa, tanto na coleta de secos e tratamento, quanto na coleta de orgânicos e a retenção in situ, nós reduziremos e muito os gases de efeito estufa emitidos para a nossa atmosfera e, muito bem, obrigado, reduziremos a poluição da cidade de São Paulo, que agradece. Não tem pouco, né? Temos ainda o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social da cidade, que finalizou os seus trabalhos após 12 longos, árduos meses, com a sociedade civil e poder público, e será assinado amanhã pelo nosso prefeito, né? Desculpa, quarta-feira mudou o horário e o dia, quarta-feira pela manhã, na presença da nossa presidenta, né? Pela primeira vez, teremos um programa de educação ambiental em suporte a um plano de gestão integrado, assinado em grande estilo, com pompa e honra, como merece. Afinal, foi mais que um parto. Bom, o Comitê Intersecretarial está findando seus trabalhos, a ampliação dos polos de educação ambiental e dos fóruns educadores pela cidade é um processo que não tem retorno, né? Dialogaremos sobre o consumo e o descarte sustentável na cidade. O núcleo gestor em Anlurb está sendo fortalecido para que esse processo tenha consequência. Cadastro de ONGs e bancos de projetos nos auxiliarão desse processo. Toda organização e associação de bairro que quiser fazer o PGIRS estará junto e misturado com o Anlurb, né? No tratamento desse processo, o encaminhamento dele, é óbvio, com as cooperativas de materiais recicláveis. Bom, no cumprimento de todas as metas que estabelecemos uma a uma ao PGIRS. A agenda de implementação desse plano deve estar na base desse processo, em cada uma das nossas 32 subprefeituras. Soraya, por que vocês fizeram 31 pré-conferências e 32 subprefeituras? Vocês vão fazer o plano de gestão? Porque foram criada mais uma subprefeitura depois desse processo, tá bom? Temos o projeto Senais, o projeto do BNDES para modernização das nossas cooperativas, isso é importante falar, aporte de novos equipamentos, né? A prefeitura aportou cerca de 44 milhões do BNDES,
para que, para além daqueles 27 milhões que a Prefeitura do Orçamento conseguiu aportar, nós temos aí os 44 milhões a serem gastos na modernização do processo da coleta seletiva, das nossas centrais de triagem e cooperativas, né? Além da certificação do novo processo e sistema do Fundo Paulistano de Reciclagem e Logística Reversa, que vai ser mais detalhadamente dialogado com vocês quarta-feira, quarta-feira pela manhã não, será amanhã pela manhã, das 9 às 13 horas. Desculpa, mas a programação alterou um bocadinho. Bom, eu acho que eu fui muito rápida, espero ter dado conta, né? E só eu e Enéas para discutir, dialogar um plano em tão pouco tempo. Gente, muito obrigada pela paciência, pelo privilégio e oportunidade do diálogo com vocês. Desculpa aí a rapidez. Boa tarde a todos. Essa é a Ana Soraya, coordenadora de Educação Ambiental lá em Anlurb. E esse seminário é o seminário organizado por Anlurb, aqui concomitante a Ecos Catador. E a gente está discutindo aqui hoje o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos. A exposição que a Soraya colocou aqui é a experiência do PGIR em São Paulo, e nós vamos escutar agora o urbanista e consultor Tarcísio de Paula Pinto, que é do IET, né, a empresa que presta serviço. Ele vai estar falando de outros aspectos do PGIRS nessa implementação da política nacional, que foi tema da 4ª Conferência de Meio Ambiente realizada no ano passado, onde o Brasil inteiro se mobilizou para discutir a implementação dessa política nos nossos municípios. Então, o Tarcísio vai dar agora esse quadro geral. E só para reafirmar o que a Soraya falou aqui, o evento sobre o Fundo Paulistano de Coleta Seletiva que nós estamos organizando acontecerá amanhã, das 9 às 13 horas, ficará numa sala ali do lado, perto do estande da Prefeitura. Então, é amanhã e não quarta, como estava previsto, porque houve alteração. E à tarde de amanhã, nós vamos fazer um debate sobre o processo de educação ambiental, tudo na lógica da implementação do PGIR em São Paulo. Então, com vocês agora, Tarcísio, que é consultor urbanista na área de resíduos. Tarcísio, com você. Obrigado, Tadeu. Eu agradeço o convite para fazer um painelzinho rápido aqui para vocês. E, da mesma forma que a Soraya, vou tentar falar de uma maneira bastante rápida, com um conjunto de informações que eu acho que pode ser interessante para a gente visualizar um pouco o que está acontecendo por aí, como é que as coisas estão avançando. Todo mundo sabe que a Política Nacional de Resíduos, ela estabeleceu prazos, né? O prazo para encerramento de lixões em agosto deste ano, que já passou, o prazo para desenvolvimento dos planos municipais, regionais, que foi em 2012, que também já passou, né? Tem muita gente atrasada, tem muita gente fazendo de conta que não é comigo, né? Mas também tem muita coisa acontecendo de maneira positiva por aí. Isso que eu queria mostrar um bocadinho para vocês, para a gente manter o entusiasmo ativo, o entusiasmo aceso. O que vocês estão vendo aí, só para a gente enxergar um bocadinho das tendências, eu vou ler rapidamente o nome de cidades, deve estar pequena, a letra deve estar pequena para vocês. Para a gente enxergar um pouco as tendências de responder à questão como tratar os resíduos, eu quis contrastar aqui as informações que estão hoje visíveis. Do lado esquerdo, iniciativas que estão ligadas a processos destrutivos, processos que levam à incineração ou processos de geração de combustível derivado de resíduo, tal do CDR, né? Empacotamento de resíduo, de embalagens, de papel,
principalmente plástico, empacotamento para venda como material a gerar energia em algum forno, né? Em algum processo de queima. No estado de São Paulo hoje, em diversos níveis de licenciamento, tem 4 licenças dessa sendo operadas. Uma em Paulínia, uma em Palmital, uma em Barueri e outra em São Bernardo do Campo. 4 cidades. Tem algumas outras cidades que estão juntas com essas 4, mas isso não vem à tona, não está transparente de fato, não se sabe exatamente que outras cidades estão em parceria com algumas dessas. Então, em princípio, são 4. Por outro lado, há um processo de outra natureza, iniciativas que, do lado direito, em azul, iniciativas que levam, consideram, respeitam a valorização dos resíduos. Isso via essa tal TMB, Tratamento Mecânico Biológico e Biodigestão. Iniciativas que mexem tanto com resíduo seco, valorizando, quanto com resíduo orgânico, fazendo biodigestão, eliminando a possibilidade desses resíduos orgânicos causarem gases, originarem gases e acelerarem mudanças climáticas, quanto também a compostagem como final de processo. Hoje, lidando nessa rota, avançando nessa direção, existem cidades que já contrataram projetos, obras. Eu estou falando de Jacareí, Itu, Imbu, Cotia, Piracicaba, todas aqui no estado de São Paulo. Tem outras cidades que já definiram nos seus planos, nos seus PGIRs, nos seus planos de gerenciamento integrado, que o caminho é esse, é respeitar o resíduo. Quem são elas? São Paulo, como a Soraya Anlurb acabou de apresentar, Guarulhos, Carapicuíba e o consórcio Cisbra, um consórcio na região do Circuito das Águas, Amparo, Serra Negra, Lindóia, com 12 cidades. Estão estudando essa direção, essa rota tecnológica, as cidades de Maringá, Jundiaí, Taubaté, o consórcio AMVI, com 14 cidades em Santa Catarina, e consórcio AMAVE, também em Santa Catarina, com mais 28 cidades. Então, só para a gente enxergar um bocadinho aqui, para que rumo as coisas estão indo. Do lado esquerdo, 4 cidades e mais algumas, não se sabe quantas. Do lado direito, 65 cidades, por enquanto, adotando essa outra rota que eu queria explicar um bocadinho mais, por meio dessas imagens aqui. São processos que têm que priorizar a coleta seletiva, tanto do orgânico quanto do seco, e aquilo que sobrar misturado é trazido para esse tratamento mecânico-biológico. Olha a foto de cima, são resíduos orgânicos fechados em túneis para gerar gás e gerar composto orgânico. E na foto de baixo, instalações, tratamento mecânico, tais como aquelas grandes centrais que São Paulo acabou de inaugurar e já estão operando. Então, nesse desenho do lado esquerdo, o que está se vendo aí é essa grande instalação que vai receber o resíduo misturado enquanto ele existir. A coleta seletiva tem que avançar e a coleta misturada tem que cair, tem que ir sendo reduzida para o menor possível. Essa é a rota que segue a legislação plenamente, que segue uma lógica, inclusive, de aproveitar da melhor forma possível o valor desses resíduos. Então, essa é uma rota, como está dito aqui no textozinho à esquerda, cumpre a política pública nacional, respeita ciclo de vida dos materiais, permite inclusão social das cooperativas, dos catadores, avulsos, organizados ou não organizados, e amplia a possibilidade de enfrentamento das mudanças climáticas. Então, não é à toa que um número expressivo de municípios está adotando essa rota, que a maior cidade do país adotou essa rota. Essa é uma rota que não conflita com a legislação, não conflita com os nossos problemas sociais que temos no país há tanto tempo.
Uma outra tendência, e aí outra questão onde estão surgindo discordâncias, é sobre como cumprir a lei no tocante à implantação da logística reversa de embalagens. Como todos sabem, o Ministério do Meio Ambiente abriu um processo de consulta pública e existem praticamente duas posições firmadas. Uma posição que é o projeto que está colocado lá no Ministério do Meio Ambiente, que foi apresentado, como está à esquerda, pela coalizão empresarial. Todas essas associações, essa lista enorme aí de associações, são associações do meio empresarial, ligado a plástico, vidro não, ligado a plástico, a papel, a metais, supermercados e etc. Esta é a chamada coalizão empresarial. E, de outro lado, apresentando uma nova proposta e fazendo determinadas exigências quanto ao cumprimento da lei em toda a sua amplitude, uma outra coalizão que está chamada Coalizão de Interesse Público e Defesa dos Municípios. Nela, um número menor de entidades, então eu posso ler, Associação Brasileira de Municípios, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABRELP, que é a Associação das Empresas que atendem os contratos de limpeza pública nos municípios, a ABEMA, Associação Brasileira das CETESBs, né, dos órgãos ambientais de meio ambiente, a ANAMA, Associação Nacional dos Dirigentes e Secretários de Meio Ambiente dos Municípios, a SEMAI, é a Associação dos Serviços Municipais Autônomos de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental como um todo, CNM, Confederação Nacional dos Municípios e, por último, Frente Nacional de Prefeitos. Essas instituições todas montaram essa segunda coalizão para discutir de que forma se cumpre a lei de fato. A lei existe desde 2010 para ser cumprida. Eu chamo a atenção para essa imagem, né, com o título O Novo Jogo. Tem uma nova realidade que está se impondo aos municípios brasileiros, que se trata de responder como cumprir a lei. Não é mais da forma como se fazia antes, como a gente fazia antes. Iniciativas de pequeno fôlego, apoiando uma cooperativa, duas cooperativas, 3. São Paulo, com 11 milhões de habitantes, apoia 22. Parece muito? Não, é muito pouco, né? Para cumprir a obrigação do município de dotar a cidade, deixar a cidade com um sistema de coleta seletiva que atenda a todos, é muito pouco, né? Então, inclusive para pensar naquilo que essa coalizão pela defesa do interesse público dos municípios vem apontando, esses quadradozinhos em marrom, tem 4 atores que têm que estar muito bem articulados para que esse desafio da logística reversa fique em pé, seja respondido. Quem são eles? No primeiro quadradinho, os catadores, as suas cooperativas e associações. De outro lado, é imprescindível que as prefeituras municipais e os serviços públicos de manejo de resíduos, coleta seletiva, como estão acontecendo aqui em São Paulo, estejam alimentando esse processo. Por outro lado, os sucateiros e comércios de apara. É um pessoal, um conjunto de empresas, muitas delas na ilegalidade hoje, em qualquer cidade brasileira. Em São Paulo são estimados 5 mil sucateiros irregulares, Carapicuíba, aqui do lado, estimados 450. Então, é um número que está sempre muito grande em qualquer município em que se olhe de forma mais atenta, mas são empresas que já absorvem uma quantidade muito expressiva de material e não podem ficar fora do jogo, né? Por último, aqueles que têm uma nomeação na lei enquanto responsáveis por sustentar esse processo. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos materiais que compõem as nossas embalagens. A lei fala que é responsabilidade deles implantar o processo e assumir os seus custos. Eu passo, então, agora para os outros quadradinhos em verde, uma articulação que a gente vem
discutindo em várias cidades no último período, a partir do sucesso dessa proposta feita aqui em São Paulo, da constituição de um fundo de financiamento para bancar esse processo todo. Então, a proposta articula esse fundo municipal de financiamento, esse fundo com controle social via Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é obrigatório no município, praticamente obrigatório, articula isso com a contratação das cooperativas para que possam desenvolver os serviços públicos que elas já desenvolvem na própria natureza do seu trabalho, não mais agora sob convênio, mas sim sob contrato, trabalho remunerado, como previsto em lei. Articule também uma associação dos comerciantes, dos sucateiros, comerciantes de materiais recicláveis,